Olá, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui para iniciar uma série de estudos sobre mulheres que se encontraram com Jesus. Então já estamos há alguns meses trabalhando, nesses estudos, nos dedicando à palavra do Senhor, e hoje nós vamos iniciar falando sobre Maria. Então vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 1, versículo 38, que diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Depois, com calma, você pode ler todo o texto que está em Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 56, que conta esse encontro de Maria com o anjo, o anjo que apareceu para ela, para anunciar que ela seria a mãe do nosso Salvador. E é muito interessante porque Maria nasceu num período de 400 anos de silêncio de Deus. Nem ela ouviu a voz de Deus antes desse momento, nem mesmo os seus pais, os seus avós. Ela não teve contato com nenhuma geração de profetas, de pessoas que ouviram a voz de Deus, de pessoas que tiveram essa experiência, talvez de não ter sido um profeta, mas de ter convivido com um profeta. Então, ela não teve nenhum contato com essas pessoas, nem ela, nem seus pais, nem seus avós. Então, eles não sabiam o que era ouvir Deus falar. Embora Deus estivesse em silêncio, ele não estava distante, ele não estava abandonando o seu povo. Muito pelo contrário, o período de silêncio, que não era um abandono, era um momento em que Deus estava preparando o seu povo para algo que estava por vir. Hoje nós temos esse entendimento, mas aquelas pessoas ainda não podiam compreender o que estava de fato acontecendo. Mas o que nós sabemos é que mesmo naquele período de silêncio, onde não havia mais um profeta, não havia mais uma profecia, não havia mais nenhuma manifestação da voz de Deus, aquelas pessoas estavam ali experimentando algo diferente, de serem preparadas para receber algo do Senhor. E a geração de Maria, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, permaneceram confiando em Deus, permaneceram crendo em Deus e passando essa fé em Deus de geração em geração. Tanto que até Maria, mesmo sem ouvir a voz de Deus, ouviu falar sobre Deus. E esse ouvir falar gerou fé em seu coração. Com certeza ela conhecia as promessas, as profecias que aqueles profetas haviam predito, e talvez ela até mesmo conhecesse a profecia de que uma virgem geraria o Salvador, mas ela ainda não sabia que ela fazia parte desse plano. Então, quando o anjo aparece para ela, Maria não era uma mulher forte, segura, decidida, como a gente cai na tentação de pensar que essa era Maria, mas não. Nós estamos falando de uma moça, talvez uma adolescente com pouca experiência de vida e que tinha apenas fé em Deus. Talvez uma moça ainda insegura, sem saber o que iria acontecer. A única coisa que ela sabia da vida dela é que ela ia se casar com José. Ela tinha um noivo, estava já com a sua data de casamento marcada, e de repente aparece um anjo na casa dela para falar para ela: Maria, você faz parte de um plano de Deus, O Espírito Santo vai gerar em seu ventre aquele que os profetas disseram lá no passado. Do seu ventre vai nascer o Salvador, o Filho de Deus. E ela não compreendeu bem, fez ali algumas perguntas para o anjo, como isso vai acontecer? Eu não conheço varão, eu ainda sou virgem, como que isso pode acontecer? E o anjo revela para ela que o Espírito Santo desceria sobre a vida dela. Ela não ia precisar fazer nada, O Senhor faria tudo. E ali, ela, mesmo diante, sem compreender tudo que estava acontecendo ali, diante do anjo, ela fala a palavra certa. Ela fala: Eis aqui a serva do Senhor, e que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Agora vamos imaginar essa moça tão jovem, tão novinha ainda, que só tinha uma certeza na vida dela, que ela tinha um noivo e ia se casar com ele. De repente, um anjo aparece e muda os planos dela. E nós sabemos que uma mulher naquele período, aparecendo grávida assim, sem uma explicação aparente, porque ela não havia tido nenhuma relação sexual com seu noivo. Então poderia parecer para ele que ela havia o traído. Então ela poderia ser apedrejada.
né? Várias situações poderiam acontecer com Maria. Ela poderia ser apedrejada, ela iria sofrer, né, o preconceito de aparecer grávida antes do casamento, mas ela não ficou preocupada com essas coisas. Naquele momento, ela apenas disse para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade. E o anjo se ausentou dela. E o anjo disse uma coisa muito importante para ela, antes, né, de se ausentar, que foi dizer para ela que Isabel também estava grávida, já estava no 6º mês de gestação. E se a gente acompanhar, ler um pouquinho antes a história, a gente vai ver que Isabel era uma prima de Maria e ela já era muito idosa. Apesar de serem primas, provavelmente Isabel tinha idade para ser mãe ou até avó de Maria. Não havia nenhuma possibilidade daquela mulher estar grávida. Mas o anjo fala para ela: olha, é como se fosse um sinal para você de que Deus está fazendo algo nessa geração. Então, Maria, ela guarda aquela palavra do anjo e a primeira pessoa que ela vai procurar quando o anjo vai embora é Isabel, para compreender realmente o que estava acontecendo ali. E eu acho muito bonito esse encontro de Maria com Isabel, porque são duas gerações diferentes, né? Uma moça tão jovenzinha, uma adolescente, e uma senhora já idosa, e foi ali que Maria foi compreender o que estava se passando. E quando ela encontra com Isabel, Isabel sente o menino mexer no seu ventre, né? O seu filho, né? No caso João Batista, que estava sendo gerado no ventre de Isabel, ele mexe no ventre e Isabel sente ali a presença do Espírito Santo e confirma para Maria que realmente aquilo que estava acontecendo com ela era algo de Deus. Então Maria, aquela moça ainda cheia de dúvidas, sem compreender o que estava acontecendo, mas com uma certeza de que agora ela estava ali como serva do Senhor para que se cumprisse o plano de Deus, essa moça se encontra com uma mulher mais experiente, mais madura, com fé em Deus e que já tinha passado por tanto sofrimento, né? Porque imaginando uma mulher naquele tempo que não tinha filhos, né? Quanto sofrimento essa mulher passou, quanta humilhação, quantas palavras negativas ela ouviu na rua das pessoas, talvez ela tenha sido apontada como uma mulher amaldiçoada, e aquela mulher agora estava gerando um milagre, que era João Batista. E foi ali que Maria foi encontrar também palavras de conselho, palavras de direcionamento, de discipulado, para que ela pudesse viver aquele momento novo na vida dela, né? E um momento inédito na história da humanidade. Nunca uma mulher foi usada por Deus, teve o seu ventre ali usado por Deus para gerar um ser humano daquela forma, né? Uma gestação pelo Espírito Santo, sem relação sexual, realmente um milagre. E agora ela tem um milagre dentro dela e se encontra com a sua prima que também tem um milagre. E ali esse encontro fez muita diferença na vida de Maria, tanto que ela ficou 3 meses com Isabel. Um tempo de aprendizado, um tempo de acalmar o coração e de poder compreender tudo o que se passava com ela. E o que nós aprendemos com essa história, né? Na verdade, essa história tem muitos ensinamentos, mas eu quero trazer algo especial que Deus falou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Que durante aquele tempo, né, de 400 anos, em que Maria também viveu aquele período de não conhecer profeta ou profecia, e Deus quebra o silêncio anunciando a vinda do Salvador. Na verdade, um pouco antes de falar com Maria, né, Deus já havia se manifestado a Zacarias, quando ele foi ao templo, dizer para ele que o filho dele, que ele geraria um filho, né? E Zacarias não acreditou na palavra do anjo e ele ficou sem poder falar até que João Batista nasceu. E logo depois, nessa primeira vez que Deus fala, nesse período de 400 anos que nós temos registrado na Bíblia, e depois ele vem falar com Maria. Então são dois registros da fala do Senhor depois de 400 anos, com Zacarias, né, o pai de João Batista, e depois com Maria, a mãe de Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Que mesmo quando Deus está em silêncio, não quer dizer que Ele está distante. O silêncio de Deus para nós hoje tem mais a ver com a forma como nós nos relacionamos com Ele, porque desde que Jesus veio ao mundo e desde esse momento em que Jesus, né, Deus falou com Zacarias e falou com Maria, ele nunca mais parou de falar. Dali em diante ele foi falando com várias pessoas, muitas pessoas ouviram a voz de Deus. A própria Isabel, quando recebeu Maria em sua casa, ela sentiu ali a presença do Espírito Santo também,
né? Então foi algo que Deus testificou no coração dela, que era a presença de Maria e aquilo que Deus estava fazendo. Então Deus nunca mais fez silêncio. Ele continua falando conosco. Então hoje nós às vezes temos essa dificuldade de ouvir a voz de Deus, temos dificuldade em compreender o que Deus está fazendo. E mesmo quando nós sentimos o silêncio de Deus, não quer dizer que Ele está longe de nós. Ele está perto, né? E agora, depois que Jesus veio ao mundo e com a vinda do Espírito Santo, quando Jesus foi para o céu e o Espírito Santo veio, não existe mais distância entre nós e Deus. Não existe mais nada que nos afaste de Deus, porque Jesus veio até mesmo para levar os nossos pecados, né? Isaías vai falar que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, mas Jesus veio e levou as nossas iniquidades, levou os nossos pecados. Então, não há mais nada que nos separe de Deus, não há mais nada que nos separe dessa comunhão. Então, quando Deus falar com você, ou quando Deus se manifestar, que eu e você estejamos sensíveis para ouvir Deus falar. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto e mesmo diante da nossa insegurança, do nosso medo, porque imagina uma mocinha, uma adolescente recebendo aquela palavra do Senhor. Quantos sentimentos, quantas dúvidas, quantas coisas não devem ter sido geradas no coração dela. E muitas vezes nós nos sentimos também incapazes, inadequados para algo que o Senhor quer fazer em nós. Nos sentimos como Maria, né? Mas logo eu, né? Tanto que ela orou e falou que o Senhor se atentou para a humildade dela, né? Que ela não se via como alguém plena e capaz para cumprir aquele plano de Deus. E talvez o Senhor tenha feito algo, um chamado para você, uma promessa para você, e você não se sinta plenamente capaz de cumprir aquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida. Então, o que Maria fez, né? Além de confiar e se colocar nas mãos do Senhor, nós precisamos primeiramente fazer isso, confiar inteiramente naquilo que Deus está fazendo e nos colocar à disposição do Senhor. Falar também, Senhor, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque quando você se coloca na posição do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai cumprir aquilo que tem para fazer na sua vida. Né? Quando nós nos colocamos à disposição dele, independente das consequências ou dos problemas ou das nossas dúvidas ou do nosso sentimento de incapacidade, independente de qualquer coisa, ele vai cumprir à medida que nós nos colocamos à disposição dele para realizar o plano dele. E a segunda coisa que Maria fez foi procurar alguém que pudesse ajudá-la a compreender aquele momento que ela vivia. Então, que você possa se cercar de pessoas que vão te ajudar a viver o seu propósito, a viver o seu chamado e a ver as promessas do Senhor se cumprindo em sua vida. Né? Existem muitas pessoas que podem nos ajudar nos discipulando, nos ensinando, nos aconselhando, né? Nos transmitindo experiência de vida, nos transmitindo fé em Deus e forças para que a nossa fé também esteja firme e firmada em Deus. Então, que você possa procurar pessoas que vão te ajudar a cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que se você olhar em volta, você vai encontrar alguma Isabel que vai te ajudar a cumprir o chamado do Senhor, que vai te orientar, que vai orar com você, que vai sentir o Espírito Santo na sua vida, como Isabel sentiu que ali em Maria já estava sendo gerada a promessa do Senhor. Então, que você possa ter também essa clareza na sua vida, de procurar pessoas que vão te ajudar a viver o seu chamado, de procurar pessoas que vão te dar força e que vão te indicar o caminho. Né? Ou talvez você seja uma Isabel e esteja vendo algumas Marias aí precisando ouvir a voz do Senhor. Então, que você seja essa pessoa que vai ensinar, que vai discipular, que vai aconselhar. Então, com Maria, o que eu aprendi, né, lendo e meditando nesse texto, e gostaria de compartilhar com vocês é isso. Se coloque na posição do Senhor para a sua vida. Não importa se você não se sente capaz, não importa se você não se sinta preparada, ou se você não se sinta essa pessoa que Deus deveria usar, Ele conta com você. Se Ele chamou você é porque Ele sabe que você é especial, Ele sabe que Ele pode contar com você. Não são as suas qualidades, mas aquilo que Deus vai fazer apesar dos seus defeitos. Não são as coisas boas que você tem, mas aquilo que Deus vai fazer apesar daquilo que você não tem. Porque é Ele que completa na sua vida. E procure pessoas que vão te ajudar a ver o propósito do Senhor se cumprindo em você. Então assim nós iniciamos o nosso estudo.
nessa série de estudos sobre mulheres que se encontraram com Jesus e começamos com essa primeira mulher que trouxe ao mundo, né, o nosso Salvador, essa mulher que foi usada por Deus para que o plano dele fosse cumprido, né, fosse realizado na vida de Jesus e na vida de todos nós.